Olá, irmãos, tudo bem? E no dia de hoje, 5 de março, nós fazemos memória a São João José da Cruz. Na verdade, São João José da Cruz, ele recebeu como nome de batismo Carlos Caetano Calosino. E ele nasceu lá no século XVII, na ilha de Isca, na Itália. Ele vinha de uma família rica e religiosa e desde muito cedo ele percebeu e sentiu um desejo de se entregar à consagração total a Deus. Pensou até mesmo em ingressar e receber o ministério sacerdotal, mas considerando que ele via que muitos o faziam para receber glórias e méritos, não como uma vocação real, um chamado de Deus, ele se dedicou à vida religiosa e ingressou então para a Ordem dos Frades Menores Descalços da Reforma de São Pedro Alcântara, também chamados de alcantarinos. E aos 16 anos de idade, ele entrou para o convento de Santa Luzia, no Monte Nápoles, onde então ele mudou seu nome e passou a adotar o nome de João José da Cruz, que a gente sabe que quando entra para a ordem, muitas vezes eles recebem um segundo nome diferente do seu nome de batismo. E então, aquele que foi batizado como Carlos Caetano Calosino, adotou o nome então de João José da Cruz. E desde muito cedo, conta-se que ele era extremamente devoto de Nossa Senhora, sempre pedindo intercessão dela quando ia tomar decisões difíceis para aconselhamentos e dizia que não sabia viver sem ela. É uma das coisas que contam os biógrafos que escreveram a respeito de São João José da Cruz. Ele tem uma frase dele que diz que tudo que Deus permite, ele permite para o nosso bem. E ele, conseguindo a confiança de seus superiores pela vida que levava, ele foi então designado para poder fundar um mosteiro de Piemonte e criou ali um eremitério também chamado de A Solidão, qual recebeu o nome de A Solidão. Ele se dedicou a um tempo enquanto eremita e ele dormia o necessário e comia somente o necessário, porque o demais tempo máximo que ele pudesse era dedicado à oração, a entrega ao Senhor, era ouvir o Senhor, e ele tinha um carisma muito grande em vivenciar o seu servir aos pobres. Visitava os mais humildes, visitava os casebres e todos aqueles que acolhessem a palavra do Senhor. Ele recebeu muitas críticas e calúnias porque, dentre a sua missão, ele desempenhou um grande papel em restaurar a unidade dos irmãos, porque ele vivenciou um tempo em que os alcantarinos, houve uma divisão, uma separação entre os alcantarinos da Espanha e os alcantarinos da Itália. Então, durante 20 anos na província da Itália, ele então rezou e lutou para que a família estivesse novamente em unidade, e ele conseguiu realmente. E em virtude de todo o seu ministério, ele sofreu muitas calúnias e ele optou pelo voto do silêncio, não rebatendo, não discutindo, mas confiando sempre no silêncio, mas na providência divina, de que o Senhor traria a verdade aquilo que era preciso. E ele foi rodeado de fenômenos místicos. Dentre os muitos dons que ele tinha o dom da bilocação, que é o de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele tinha também o dom de prescrutar corações, de saber o que estava no interior muitas vezes, o dom de profecias, o dom de levitação, e tem também a atribuição de algumas curas milagrosas. Vou abrir um parênteses e falar novamente, esclarecer. Santo nenhum faz milagre. É pela intercessão, é pela oração do santo. O único que faz milagres é Deus. Ponto. Mas pela intercessão dos santos, o Senhor concede graças. Então ele tinha também o dom da cura. E ele viveu uma vida voltada ao Senhor. Ele veio a falecer aos 80 anos de idade e ele foi canonizado pelo Papa Gregório, assim como São Jerônimo e Santo Afonso Maria de Ligório. São João José da Cruz, ele nos deixa um exemplo exatamente de viver entregue ao Senhor. Viver entregue ao Senhor em uma vida de oração profunda que não busca méritos para si, mas que apenas quer ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. E essa frase dele, uma das frases conhecidas dele, de que tudo que Deus permite para o nosso bem,
E a gente pode pensar assim, nossa, mas eu já passei tantas provações na minha vida. E dessas provações, é uma pergunta que eu te convido a refletir. Você continua o mesmo diante da provação? Às vezes, durante a provação, a gente grita e fala, Senhor, eu não aguento mais, dessa vez eu não vou conseguir, mas você consegue. E a cada provação que a gente passa, que o Senhor permite que nós passemos, a gente fica mais forte. A gente fica mais fortalecido quando está com os olhos fixos no Senhor. Porque se os nossos olhos não estiverem fixos nele, a gente cai e a gente fica pelo caminho. Mas aqueles que mantêm os seus olhos fixos no Senhor, a gente fica cada vez mais forte. E às vezes, depois que a gente passa por certas situações, os nossos olhos muitas vezes se abrem. Então elas são necessárias para o nosso crescimento, são necessárias para a nossa libertação, são necessárias muitas vezes para a nossa cura interior, e é assim que Deus vai agindo. A gente muitas vezes não percebe porque a gente não dá, de fato, total abertura e liberdade para que Deus faça aquilo que deseja nas nossas vidas. E o nosso humano fica ali gritando, não, não é dessa forma, não, não era para poder ser assim. Mas o Senhor tem o seu próprio agir. E como Ele sabe coisas que nós não sabemos, como Ele ouve conversas que nós não ouvimos, e como Ele é Deus soberano, onipotente, onisciente, onipresente, Ele tem o controle de todas as coisas. Então Ele permite sim que muitas vezes a gente passe pela prova, que a gente passe pelo mar vermelho, mas Ele vai encaminhando todas as coisas para que nós possamos crescer, para o nosso bem. Quantas e quantas situações, se não tivessem acontecido, talvez a gente já tivesse ficado pelo caminho. Se a gente não tivesse vivido certas provações, a nossa intimidade com o Senhor, ela não teria avançado. Então, no dia de hoje, São João José da Cruz, ele vem nos ensinar essa entrega completa ao Senhor. E ele nos ensina também sobre as muitas calúnias, a confiar na providência divina, e a gente não precisa ficar brigando, a gente não precisa ficar discutindo. A verdade, ela traz às claras aquilo que estava na escuridão. E a providência divina, ela faz isso quando a gente silencia, não porque a gente não tem argumentos, não porque a gente não quer, mas para não discutir com quem não quer ouvir e principalmente para que o Senhor conduza da forma que Ele aprouver. Então, que no dia de hoje nós possamos pedir, São João José da Cruz, intercedei por nós.